veja só. Com relação às fake news, não é só para eleição, né? Nas eleições, eu acho que elas ficam mais em evidência. Com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, todas as informações que chegam para a gente, elas precisam ser analisadas com calma. Aí você fala, mas tá ali o vídeo dela falando. Não, mas o vídeo hoje é facilmente editado. Ele é facilmente manipulado. A gente tem aplicativo que coloca a fala, né? Basta ter a imagem da pessoa e ela põe a fala que você bem quiser. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas fake news. E é uma constatação que vai ser difícil de fazer. Porque, assim, a gente tem a crise de confiança e de credibilidade dos poderes. E aí, quem que vai confirmar se aquilo é verdade ou não? Em geral, algum desses poderes, que a população já não está confiando muito e tal. Então, fica um pouco mais difícil de te convencer que tá tudo bem, né? Que esse vídeo é verdadeiro, que aquele vídeo é falso. Que aquela informação é verdadeira, que aquela informação é falsa. E, de fato, é desafiador. Mas, veja, quando a gente traz a fake news para a urna, né? Por que os assuntos estão tão interligados? Porque o presidente atual falou em uma live que fez que tinha provas de que a urna eletrônica é possível ser fraudada, né? E disseminou essa informação, isso correu aí, né? Grupos de WhatsApp e tudo mais. E essas provas que ele ia trazer, ela meio que se perdeu nessa história. E por isso que eu trago as duas coisas juntas, né? Porque assim, ele tem uma convicção de que aquilo pode acontecer, ele usou algumas provas de um inquérito que existia, que para ele demonstrava que a urna então não era segura. O que eu posso dizer do lado de cá, como juiz eleitoral, como quem manuseia a urna com frequência e tal? A gente precisa entender o processo eleitoral como um processo amplo que não é uma urna. Não é a urna. A votação não é só aquilo. O processo eleitoral não é só o momento da votação. Por que eu digo isso? Porque se a gente pensar só na urna, você vai me dizer, mas é possível ser fraudado. Afinal, é um dispositivo eletrônico e como dispositivo eletrônico, vai ser fraudável, né? Vai ser manipulável como qualquer outro dispositivo seria. Tá, tudo bem. Mas o que acontece? No nosso sistema eleitoral, no processo todo de votação, nós temos etapas de conferência que garantem que não teve problema na urna. E é aí que reside a minha convicção de que o sistema é confiável. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente quando a gente alimenta a urna com as informações daquela eleição, que a urna está lá, né? Um hardware que tem lá a sua placa, e você tem que colocar a informação dentro dela de quem são os candidatos, os números, quais cargos vão ser daquela eleição, né? Então, tem que alimentar a urna. Isso é feito numa cerimônia pública, com a participação de candidatos de partido, da população, quem quiser, tá lá para conferir. E aí, lá, quando você faz essa alimentação, você inclusive testa, ou seja, você coloca votos aleatórios, mas que você está controlando, e quando você totaliza a urna, tem que bater com o que foi testado nela, né? Então, é um primeiro momento de verificação, né? Que é um momento em que a urna é auditável, digamos assim. Aí, no momento, vou deixar para o depois, terminada a votação, você tem outro momento de controle, que é a análise do boletim de urna. Porque no dia da eleição, antes de começar, se imprime um extrato para ver o que tem de voto na urna. Tem que estar zerado. Por isso chama zerésima. Tá? Quando termina a votação, se imprime de novo esse extrato. Agora chama boletim de urna, porque ali vai dizer quantos votos cada candidato recebeu. E esse extrato, esse boletim de urna, é impresso antes da urna ter qualquer contato com a internet. Sim. Então, não tem como alguém chegar na urna pela internet e manipulá-la. Ela sempre está desconectada da internet. Sempre, ela nem tem informação entrada. Importante para quem não sabe esse Exatamente, detalhe. Ela não tem nem entrada, não tem Wi-Fi, não tem USB, não tem nada disso.
A informação da urna é retirada num pendrive que tem nela e esse pendrive é que é colocado no computador com acesso à internet. Então, a urna nunca, em momento algum, é conectada à internet. Tá? Então, essa é uma informação importante. Esse boletim de urna que foi impresso sem contato com a internet já é entregue, inclusive, para os fiscais de partido que estão lá, naquele momento, né? E aí, de posse do boletim de urna, eles já vão até fazendo a soma dos votos em algumas localidades, né? Na última eleição aqui, não sei se vocês recordam, o candidato eleito, ele comemorava a eleição antes do resultado oficial. Exatamente. Porque eles pegaram os boletins de urna, somaram os votos e, opa, eu venci, estou comemorando. E depois só conferiram o resultado oficial e tudo certo, né? Então, esse boletim de urna, ele é conferido dessa maneira. Porque depois o que está ali tem que bater com o que vai ser divulgado pela internet depois, né? E aí, por que é fácil de conferir? Por que é auditável? Porque os partidos têm o boletim de urna. O cartório eleitoral fica com uma cópia do boletim de urna. Então, se você está na dúvida se a transmissão do voto chegou bonitinho, saiu daqui e chegou lá, é só conferir o boletim de urna. Porque a totalização dali tem que bater com a que foi transmitida pela internet. Então, é o segundo momento em que a urna é auditável. Aí você vai me falar, Michele, mas espera lá, o que eu não consigo conceber é que a gente está pensando em vírus, né? Quando a gente fala em fraude, a urna normalmente é essa a ideia. Aí você vai me dizer, Michele, mas espera lá, eu posso colocar então no software da urna, de alguma maneira, quando vai alimentar ela, pode ir junto um vírus que só vai ser acionado no dia da eleição. Então, antes não ia pegar na cerimônia de carga e lacração, não vai pegar, porque ele está programado para só mudar o voto, digamos assim, né? Só agir. Só operar exatamente no momento lá da eleição. Ou seja, naquele domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde. Tá? Tá bom, beleza. Aí a gente vai para o terceiro sistema de controle de auditoria de votos, que para mim é o mais importante e é o menos divulgado, que chama votação paralela. O que é votação paralela? Um dia antes da eleição, aquela urna que já está lá na escola, porque as urnas vão antes, né? Não vão no dia, elas vão um dia antes. Aquelas urnas que já estão lá na escola, no colégio, enfim, lá nos locais de votação, se faz um sorteio dessa urna. E o sorteio é analógico, sabe? Tipo Globo, aqueles Globo de bingo, sabe? É analógico, é completamente distante de qualquer interferência eletrônica. Você sorteia, então, ali alguma sessão que aquela urna vai ser retirada da sessão e levada para o tribunal eleitoral. E coloca uma urna reserva lá, né? Porque sempre tem urna a mais ali para eventuais problemas. Essa urna, essa e várias outras, né? Não faz com uma só. Mas enfim, que é... Uma cada localidade de votação ou não? Não. É sorteio. É sorteio. Não, mas eu me refiro, o sorteio é feito em cada local de votação ou uma na cidade, por exemplo? Não. É aleatório, é por sessão. Então você nunca sabe onde vai cair, né? Então, é por amostragem, mas é um controle muito interessante porque ele é aleatório. Sim. Essas urnas vêm para a sede do tribunal e a urna é colocada em uso como se ela estivesse lá valendo, mas não tá. Sim. Então, lá valendo tem outra e ela está aqui na sede do tribunal. E essa urna, durante todo o horário de votação, ela vai ser usada. Vai ser alimentada ali. Ela vai ser usada. Só que, então, a gente tem a lista de eleitores daquela sessão, né? Pra gente seguir usando a urna como se ela estivesse lá onde ela acha que ela tá. E o que tem de diferente? Por que chama eleição paralela? Porque, obviamente, não vai valer, né? Porque tá sendo controlada, tá sendo monitorado. Mas todos os votos que forem colocados naquela urna, eles são gravados. É uma cerimônia pública, aberta ao público. Então, você anuncia o voto, você grava tudo durante todo o dia, como se fosse um dia normal de votação. Terminou, imprime boletim de urna. Você já sabe quantos votos tem que ter para cada candidato, porque tudo isso foi feito gravado, com controle. Totalizou, tem que bater. E tem que bater perfeitamente. Sempre bateu. Então, se a gente fosse imaginar
que é um vírus que seria colocado na urna, que só seria ativado no dia da votação, para que o voto que eu dei para o candidato A vá para o candidato B, ou um percentual desses votos sejam transformados do candidato A para o candidato B. Se isso fosse possível, a gente pegaria na votação paralela, porque a totalização não ia bater com o controle gravado, filmado. Sim. Entende? Sim. Então, não é que a urna é absolutamente indevassável, porque até no Pentágono entraram. Não é que a urna é completamente indevassável nessa ideia, mas é porque a gente tem tantos mecanismos em volta. Um sistema, né? É todo um sistema. São tantos mecanismos em volta dela de controle que, se der algum problema, a gente consegue perceber. E é aí que é o grande pulo do gato. Sim. Por que a urna é confiável? Porque todo esse esquema em volta dela funciona muito bem. E para mim a eleição paralela é o melhor deles. É o melhor, a gente deveria divulgar mais ele, né? E ali, além disso, a gente teve em 2018 uma perícia em urna por conta dessas alegações de mau funcionamento da urna, que apertava o número, já aparecia foto de outro candidato, alguma coisa assim. Teve uma perícia em 2018 que teve participação de muita gente, de todos os interessados que quiseram participar daquela perícia. E a urna foi virada de ponta cabeça, né? E estamos falando de pessoas técnicas, né? Que conseguiriam identificar essas falhas eletrônicas. Nada foi encontrado. Então você tem, ano após ano, eleição após eleição, que as votações paralelas não identificam problema nenhum em urna nenhuma. Você tem uma perícia que não encontra problema nenhum. Você tem o boletim de urna que confere com o resultado que é transmitido pela internet. Então, né, você olha todo esse contexto e fala, tá, mas cadê o problema? Não tem problema. Não tem margem para isso acontecer nem em pequena escala, seja aqui a manipulação regional, e nem em grande escala. Porque daí tem os boletins para conferir com o que é divulgado na internet. Exatamente. Então, quando a gente olha todo esse aparato que envolve a votação, que a gente consegue enxergar que a urna é confiável. Não porque ela é absolutamente indevassável, mas porque a gente conseguiria constatar qualquer tipo de problema. Então, o que eu posso dizer com tranquilidade? Que a urna é confiável. Com todos esses detalhes, a urna é confiável, né? Então, não precisam se preocupar, não caiam nessas narrativas de alteração de voto. Isso não acontece. Essas fake news. E aí, assim, né? Fake news por quê? Porque se você não contextualizar muito bem a informação, dá uma impressão errada, né? Mas aqui, ó, nessa urna foi possível, quando eu pluguei a internet, eu consegui que o hacker... Tá, mas a urna não é acessada. É um cenário irreal. Um cenário irreal, perfeito. Que não acontece, não existe. É um cenário que não é o da eleição, né? Então, a gente precisa contextualizar essas situações. Então, por isso, de fato, a urna é muito confiável, né? E aí, essas fake news, elas são danadas, porque elas ficam colocando no imaginário do eleitor uma série de dúvidas que não tem razão de ser. Crise de credibilidade. Volta lá. Né? Volta lá. Assim, como pessoa, eu penso, tá, a gente já tem tanto sistema de controle, por que não mais um? Qualquer que seja. Sei lá, né, não faz muito se falava do voto impresso. Precisava de uma alteração da lei que não aconteceu. Então, não tem voto impresso porque o Congresso não quis, né? Então, não é que o TCE não quis, não. Eu até me pergunto, por que não um sistema a mais, né? Se não for esse, algum outro que se possa imaginar, porque é importante que a população que está votando confie naquilo. Ela não pode desconfiar do sistema, né? É muito estranho você oferecer um sistema de totalização de voto que a pessoa não confia. Então, ela precisa confiar. Então, se fosse possível um sistema a mais de controle, tanto melhor, por que não? Né? Por que não? Mas, enfim, a vontade política não foi essa, a gente precisa respeitar, né? Mas também não dá para sair aí acreditando em qualquer
corrente, vídeo, depoimento, Sem qualquer fundamento, né? que não tem fundamento. Então a gente precisa conhecer para saber, até para poder criticar, né?